A Rádio Nacional foi inaugurada em setembro de 1936. Mas durante 2 anos foi uma rádio assim, meia boca. Não era campeã. Estava lá no 3º lugar, por aí, ou 4º às vezes. Mas, a partir de 1940, a história foi outra. Vamos saber por quê? Eu vou contar para vocês, com a ajuda do meu amigo Dinoel Santana. Como vai, Dinoel? Roberto, que bom, rapaz. Falar da Rádio Nacional, da história da Rádio Nacional. Vamos destrinchar isso aqui hoje. Quer dizer, em verdade, vamos. Eu diria para você, é uma metidez da minha parte. Né? Porque, em verdade, eu só vou te... Sabe como é que é? Só atrapalhando. Você só colocando o carro. Prepara a bola, manda aquela bola redondinha que eu chuto. Porque você sabe tudo. E o goleiro defende. É verdade. Não. Você faz gol. Você faz gol. Meus amigos, a Rádio Nacional, como eu falei na abertura, foi inaugurada em setembro, melhor dizendo, no dia 12 de setembro de 1936. Agora que eu entendi, Roberto, que eu aniversaria no dia 11. Dia 11? De setembro, você já estava... estava... intrinsecamente ligado à Rádio Nacional, colado ali. A Nacional estava aquecendo os transmissores. É verdade, eu já estava... E a sua mãe já estava... já entrando no trabalho de parto, você já estava... Exatamente. Você não nasceu no dia 12... Mas nos preparativos, né? Não, porque eu estava preparando também, né? Preparando. Ajudando. Estava vendo, né? Mas bacana, você tem aí mais uma grande... ligação com o rádio, né? Exatamente. Então, meus amigos, a rádio foi inaugurada em setembro de 36. Mas ela ficou assim meia boca, como eu disse na abertura. Tinha a Rádio Mairinque Veiga, que era campeã de audiência no Rio de Janeiro. Tínhamos já a Rádio Tupi, inaugurada em 35, já com bastante apoio financeiro dos Diários Associados. E a Rádio Nacional ficava ali no 3º, no 4º lugar. Esse 4º lugar disputado, Rádio Clube do Brasil, outras emissoras de menos cotação. Mas, a partir de 1940, houve algo importante, que foi a encampação da Rádio Nacional pelo governo Getúlio Vargas. Aí é que pegou. Pegou para bem, né? No episódio anterior, no nosso encontro anterior, nós falamos de Getúlio Vargas, sua entrada no governo nos anos 30, o Estado Novo, o valor que o Getúlio sempre deu ao rádio. Ele criou a Voz do Brasil, ele criou uma mentalidade que valorizava o rádio, ele falava muito pelo rádio, ele fazia pronunciamentos, mas ele não tinha uma rádio. E aconteceu o seguinte, a Rádio Nacional pertencia ao grupo À Noite. Do jornal. Do jornal À Noite. E esse grupo devia muito dinheiro ao governo. E o que o governo fez? Não quer pagar? Então, pegou a rádio. Pegou a rádio, pegou o jornal, pegou tudo. Bom, mas antes de entrar nessa história, eu quero contar uma outra coisa, que eu não poderia deixar de falar. Existe um americano, poucas pessoas sabem disso, mas eu, nas minhas pesquisas, descobri, existe um americano, natural da Pensilvânia, Estados Unidos, que esse homem se chamava Percival Farquhar. Eu vou pronunciar Farquhar, talvez por aí. Se escreve F-A-R-Q-U-H, deve ser aspirado, né? A-R. Ele era natural da Pensilvânia, deve ser um nome assim meio índio lá da tribo americana, alguma coisa assim. Bom, o Percival Farquhar, vou pedir ao Google para me mandar essa pronúncia correta. Fala só Percival. O Percival. Facilita, né? O Percival, natural da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Esse homem era uma coisa impressionante. Eu estive lendo sobre a vida dele. Ele tinha um faro para ganhar dinheiro, que era uma coisa impressionante.
Agora, para ganhar dinheiro tem que ter dinheiro, né? Sim. Então, ele quando via alguma coisa, isso aí pode dar dinheiro. Ele botava dinheiro lá e dava dinheiro. Ele comprou meio mundo, ele tinha negócios em Havana, ele tinha negócios nos Estados Unidos, ele tinha negócios no Canadá, e ele viu que no Brasil tinha também coisa boa. Então, em 1904, olha, eu estou falando de 1904, Nossa. ele nunca veio ao Brasil até então, nunca tinha vindo ao Brasil. E ele comprou a Rio Light Power Company e as concessões da Société Anonyme du Gaz. Diga. Então, ele Só fazia bom negócio mesmo. só fazia. Luz e gás, E era hein? negócio, não era negócio pequeno, não era coisa grande. Altos empreendimentos. Ele chegou ao Brasil e viu no Brasil um manancial de ganhar negócios dinheiro, importantes, claro. de ganhar dinheiro. E ele teve estradas de ferro no Brasil, ele teve construção de... vocês já ouviram falar daquela estrada de ferro Madeira-Mamoré? Poxa. Então ele construiu. Ele pegou negócios no Uruguai. Ele construiu estradas de ferro. E ele construiu portos frigoríficos. E aqui no Rio, a Light and Power, que depois deu origem aos bondes do Rio de Janeiro, e a luz, a Light, né? Esse nome veio Light and Power Company, foi fundada por esse senhor. Ele era Percival. bom, ele tinha uma visão realmente Uma visão impressionante. né? Para ganhar dinheiro, e dinheiro grande. Agora, para ganhar dinheiro tem que ter dinheiro, né? Claro. Então ele tinha. A não ser que você Agora, ganhe na o faro loteria. que ele tinha para negócios era algo impressionante. Que às vezes o cara tem dinheiro bota no lugar errado, né? Ele botava no lugar certo. É a mão podre, né? Exatamente. Mas a verdade é a seguinte, né, Roberto? Eu falei, ganhou na loteria. O dinheiro da loteria é piléria perto dessa grana que esse cara tinha, né? Negócios Não é nada. incontinentes, né? Nos Estados Unidos, que era a terra dele, no Caribe e no Brasil. Aí, nessa história toda, ele comprou também deixa eu ver aqui, com as minhas pesquisinhas aqui, que eu trago para vocês. Ele comprou um grupo fundou um grupo que era uma empresa jornalística, que era à noite, tinha jornal, tinha revista, tinha o jornal amanhã, à noite e à tarde, e a revista Carioca. E naquele tempo, parênteses, nós tínhamos jornais matutinos e vespertinos. É verdade. O Correio da Manhã, o nome está dizendo, matutino. Amanhã, matutino. O Diário da Noite, do Chateaubriand, era à noite. O Jornal era de manhã, o Diário da Noite era à noite. Amanhã era de manhã, à noite era à noite. À noite. Era um vespertino. A última hora já era vespertino também, se não me engano. Vespertino. A última hora já foi cá nos anos 50, né? Mais pra cá. No governo Getúlio. E tinha também Bom, isso eu estou falando do Rio de Janeiro, mas tem no Brasil todo, era assim. E esse grupo, ele formou um grupo da noite, que tinha o jornal, as revistas e o próprio edifício à noite. E tinha também uma estrada de ferro e tinha também serviços públicos. Isso tudo pertencia ao mesmo grupo. E, de quebra, uma rádio, chamada Rádio Nacional, inaugurada em 1936. Acontece que todo esse grupo, ele já depois não pertencia mais ao americano, já tinha passado à frente, e o grupo que ficou em situação financeira precária, delicada, e começou a dever dinheiro ao governo federal. O sonho do Getúlio era ter uma rádio no seu governo. Uma rádio porque ele acreditava no poder do rádio, como a gente acentuou no nosso episódio anterior aqui. Bom, então, ele pegou, como a Rádio Nacional, a empresa à noite, estava devendo muito dinheiro ao governo,
Ele pegou, encampou esse grupo. Levou, então, os jornais, as revistas, o prédio, edifício à noite. O prédio também era da organização. Também era construído no início dos anos... Percival. Pelo Percival. Um prédio que foi o famoso, icônico edifício à noite, o primeiro arranha-céu da América do Sul. Eu vou até pedir ao Hugo uma foto do edifício à noite que nós temos aí. Olha aí. Esse aí é a foto já no... Você vê que o prédio reina sozinho, né? Não tem ninguém em volta dele. Ninguém. Vocês podem ver umas casas atrás, aqui do lado direito, né? E não tem ninguém sozinho. Hoje ele está perdido no meio dos arranha-céus. Ele tinha 22 andares com mais a cobertura. Mas era um pé direito alto, né? Você trabalhou muito lá. Alto, muito pé alto. direito alto. Ô, Hugo, você tem uma outra foto do prédio em construção. Esse aí. Esse é o edifício à noite em construção. Em construção, tá vendo? Lá, ó, ele sendo construído. Ele é feito de concreto armado, que foi uma coisa revolucionária para a época. Ele está construído em cima de uma rocha, e ali não teve batistaca. Ele foi cravaram a rocha, cravaram os alicerces na rocha, porque ali tem uma rocha ali embaixo, né? A base do prédio é em cima de uma rocha. Então, porque atrás, em verdade, dele, também é uma rocha. Tem uma pedreira, tem uma inclusive. Pedreira, isso mesmo, bem lembrado. Tem um beco, né? E tem a tal pedreira. É verdade. Então, o governo então ficou com a Rádio Nacional um decreto que foi, diz assim, quer ver, eu tenho até aqui, achei, 8 de março de 1940. 8 de março de 1940. Uma série de considerandos que diz assim, ó, fica incorporados ao patrimônio da União toda a rede ferroviária de propriedade da Companhia Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande. Tinha até uma rede ferroviária. Todo o acervo das sociedades à noite, Rio Editora e Rádio Nacional. As terras situadas, tinha terras também, no estado do Paraná, Santa Catarina, pertencentes a tal companhia, fundada pelo americano, foram então incorporadas ao patrimônio da União. Então, foi até são as chamadas empresas incorporadas ao patrimônio da União. Falava-se Você deve ter ouvido essa expressão, assim, né? É verdade. Pois é. Então, essa foi então a história da entrada da Rádio Nacional no governo. A Rádio Nacional entrou no governo através da sua incorporação às empresas do Patrimônio Nacional, e o grande presidente Vargas, ele pegou e fez o seguinte: bom, eu não entendo nada de rádio, eu gosto de rádio, mas eu não entendo nada de rádio. Vou botar um cara que entende de rádio. Isso, o Getúlio falando. E esse cara se chamou Gilberto de Andrade. Quem era Gilberto de Andrade? A Rádio Nacional, a história da Rádio Nacional, deve muito a este nome, Gilberto de Andrade. Ele não aparecia no programa César de Alencar, ele nunca falou no microfone, ele não cantava, não tocava nenhum instrumento, mas o homem foi capital para o crescimento da emissora da Praça Mauá. O Gilberto de Andrade recebeu as seguintes instruções do Getúlio, cujas instruções ele, Gilberto de Andrade, passou para os funcionários executivos da emissora. Olha, nós vamos fazer propaganda, vamos ter anunciantes, grandes anunciantes, vamos receber dinheiro, vocês não se preocupem em dar lucro. O governo não quer lucro. Todo lucro que houver vai ser reinvestido na própria emissora. Aí, quase que uma coisa muito, muito bonita, muito interessante, todo o elenco, e não era muito grande na ocasião,
incorporou esse pensamento e a rádio começou a produzir programas de qualidade. Chegaram os anunciantes, começaram a botar dinheiro, entrava dinheiro, não precisava prestar contas ao governo, não precisava ter lucro, reinvestia aquela grana em compra de equipamentos. E assim a Nacional construiu seu auditório no 21º andar, construiu novos estúdios, melhorou os transmissores, incorporou equipamentos modernos na época, comprava tudo que tinha valor. Equipou-se, né, em condições, né? Botou em condições. E sempre adquirindo valores artísticos, talentos e cada vez mais melhorando a qualidade de seus programas. Eu vou pedir aqui ao Hugo para colocar algumas fotos que eu irei descrevendo para vocês. Vocês vão conhecer os primeiros artistas da Rádio Nacional, esse aí, os primeiros locutores da Rádio Nacional. Ainda em 1936, antes da incorporação. Mas eles permaneceram durante longa data. Eles só saíram da Nacional quando eles morreram. Estou falando da Amélia de Oliveira e do Celso Guimarães. Esse foi o primeiro locutor e a primeira locutora da Rádio Nacional. Esse é o Celso Guimarães. Esse é o Celso Guimarães, novinho ainda. E a Amélia de Oliveira, que depois transformou em radioatriz. Isso. Mas ela foi a primeira locutora da Rádio Nacional. E depois, com a incorporação, permaneceu. Aí uma foto da entrada da Rádio Nacional, da inauguração, e também eu tenho aqui já a presença do Gilberto de Andrade. À esquerda, à minha esquerda, vocês veem um senhor chamado Armando Longoni. O homem era técnico, operador. Era o Hugo da Andrade daquela época, né? Era o Hugo Andrade daquela época. O Armando Longoni, que foi, inclusive, assessor do Roquete Pinto. Ele era o operador do Roquete Pinto. É esse à esquerda, do lado esquerdo da foto. O Roquete não está nessa foto? Não, o Roquete não está, não. Embora o Roquete frequentasse a Rádio Nacional nesse período. O Gilberto de Andrade, que está ali atrás do Celso Guimarães. De óculos, né? De óculos, Gilberto de Andrade. E o Calbi Araújo, que foi o primeiro presidente da Rádio Nacional. Que não foi o Peixoto. Não. Calbi. É o primeiro nada a ver, Calbi. Nada a ver. É o primeiro Calbi da Rádio Nacional. Exatamente. Agora vamos ver mais uma outra foto aí. Aí o uma GG. foto... Aí o GG. Aí uma foto. O Getúlio adorava os artistas. Isso. Aqui nós temos vários artistas. Eu vou identificar para vocês. Ali do lado esquerdo, aquele comprido ali, o Almirante, né? É o maior da foto, né? Certo. Novo, hein? Novo, o Almirante. Do lado de branco ali, Isso, obrigado. Esse é o Almirante. Esse terno branco aqui é o Braguinha. Braguinha. É o Braguinha. O Braguinha, grande compositor. Grande compositor. Essa aí, sabem quem é essa? É a Dircinha Batista. Dircinha Batista, rapaz. Dircinha Batista, novinha. Dircinha Batista. Ela teve algum afé com... Não teve não. Não? Esse é o Getúlio. Depois você me pergunta disso de novo, Tá. que eu vou... Você vai fazer uma fofoca? Vai fazer fofoca, olha. Atrás do Getúlio Vargas. Lamartine Babo. Isso, nem precisou dizer, né? É. Lamartine Babo. Espetáculo, hein? É. Daí não Então resta, aí são daí outros não resta artistas. nem mais poeira, hein, Roberto? Não nessa. Ali o Orlando Silva, de terno branco. Cadê? Orlando Silva. Esse aí, Orlando tá Silva. certo. O Hugo sabe das coisas lá. Orlando Silva. Também você falou que é de terno branco, só tem de terno branco. Orlando Silva. E aquele que tá de papagaio de pirata ali? Papagaio, esse aí é o Orlando Silva. O Francisco Alves também está nessa foto, mas não estou identificando o Francisco Alves. É do outro lado lá. O Francisco Alves. O Lamartine Babo, vai um pouquinho. Isso aí. Aí, Lamartine Babo, o Orlando Silva, já falei. O Francisco Alves, me parece atrás do Orlando Silva, de terno branco também. E
Então, são esses aí. Tem outros aí, mas estão meio escondidos, eu não vou falar. Tem o Vitor Costa, tem o Dante Santoro, aquele do Regional, de Dante Santoro, né? O Silvino Neto também aparece aí, está meio escondido. Então, é isso aí. Histórica, hein? Foto histórica, espetacular. Né? E vocês vejam o Getúlio, essa foto foi tirada no Palácio do Catete. Os artistas foram lá visitar o Getúlio e ele tirou essa foto. Uma puxação de saco, hein? Todo mundo queria ser contratado. Todo mundo queria ser contratado. Eu quando estava escrevendo meu livro, eu fui entrevistar um locutor e ele me disse o seguinte: fulano, você para entrar na rádio, Roberto, para entrar na Rádio Nacional naquela época, você tinha que ter uma catetada. Uma catetada. Catetada era a carta indicando fulano de tal para trabalhar na Rádio Nacional. Era dentro lá tinha conhecimentos palacianos e então ele levava uma catetada para poder entrar na Rádio Nacional. Então essa foto aí está aí com esse pessoal todo aí. Vou pedir ao Hugo para mostrar uma outra foto aí daquele elenco que... Aí nós temos o Celso Guimarães, esse do meio, sabe quem é, de Noel? O Duvaldo Cosi. É mesmo? O grande narrador esportivo. Poxa, mas ele mais velho estava muito diferente, né? Mudou ele muito. Magrinho, bigodinho. Mudou muito. E ele foi também diretor da Rádio Nacional. Depois ele foi inaugurar futebol, Roberto, irradiar futebol. O Duvaldo Cosi, me permita, não é o daqui do lado de cá, não? Não, esse do meio aí. É mesmo? Esse aí, o Duvaldo Cosi, cabelo repartido. Esse lado de cá aqui tá mais parecendo ele do que... Não, esse lado de cá... Eu digo ele velho, quando eu conheci. Né? Esse lado de cá é o Otávio Gabos Mendes. Otávio Gabos Mendes, ele era radioator, depois ele estava na Rádio Nacional, depois ele foi para São Paulo, foi radioator, e ele fazia o papel de Sombra na série O Sombra. Antes do Sancler Lopes? Não, o Sancler era no Rio. Certo. O Gabos Mendes era o Sombra em São Paulo. Sombra Paulista. O Sombra Paulista. Otávio Gabos Mendes. Essa foto... e o detalhe, esse Otávio Gabos Mendes está aqui no cantinho, de paletó branco, né? Ao lado da ponta. Ele foi para a Rádio Nacional para montar a discoteca da Rádio Nacional. Ele foi, em 1936, na inauguração, para montar a discoteca. Então, depois ele se tornou locutor e radioator, foi trabalhar em São Paulo. O Otávio Gabos Mendes, que é pai do ator global, que é o Gabos Mendes também. Cássio, obrigado. Agora, Roberto, uma coisa. Isso é mais moderno em termos. Eu não sei, não me lembro o nome dela, que você sabe... entendam bem, Pedro, entendam bem. O rádio tem muita brincadeira, né? Eu acho que o rádio, nesse aspecto de gozação, de brincadeira, é muito mais do que a televisão. Não tem dúvida. Né? Porque o rádio, você tem um corpo a corpo muito mais próximo. A televisão é muito engessada, né? E as coisas são muito distantes. Né? Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. O rádio. Mas eu me lembro disso, que o pessoal chamava, na época lá do nosso programa dos estudantes, na década de 60, tinha uma mulher lá, que eu esqueci o nome dela. Quando eu fui trabalhar lá, já na década de 80, que eu já fui como contratado, ela era, o pessoal dizia que ela era a mulher mais feia do mundo. Você lembra o nome dela? Olha, eu conheço mulher bonita. Mulher feia eu dispenso. Cara mascarado. Não ficou, não registrei. Roberto, não registrei. Mulher feia, pra mim não faz história. É mesmo? Eu amo todas. Olha aqui, agora quero o seguinte, por favor, é por isso que eu digo, tem história, né? Mulher feia, não me lembro quem é, não. Falando sério. É mesmo? Não me lembro. Mas os caras brincavam lá, dizendo que falavam no ar. Que era fulana e tal, a mulher mais... que ela era feia, realmente. Puxa, isso dava processo hoje em dia, né? Hoje em dia não se pode falar nada, né? Hoje em dia... Você sabe, cá para nós, eu acho que essa coisa desse politicamente correto, essas coisas de tanta como eu diria, tanto preconceito, tirou a liberdade... Tirou a criatividade, A criatividade, tirou tudo. Porque nem tudo é tão voltado para preconceituoso,
paraíba. Não é bem assim. O cara não você faz uma brincadeira em que não tem nada de preconceito. Exatamente. Entende? É uma besteira. Mas sem preconceito ou com preconceito, o negócio é o seguinte, está vendo? A TV Carioca da Gema é assim. Precisa de que você faça a sua inscrição, que você, obviamente, se registre, né? Que faça o seu compartilhamento, que dê o seu like e que avise a todo mundo que a TV Carioca da Gema é assim. É a primeira TV Cast do Brasil, quiçá do mundo, com programas diários. Segunda-feira, Coisas do Rio, As Coisas do Rio, com o Evandro Costa, o Arnaldo Mechas e a Cris Piragibe. Araripe. Ainda bem que o Hugo me ajuda. O Hugo é o nosso ponto eletrônico. É verdade, né? Falante, né? É verdade. Mas então, terça-feira, de tudo um pouco, comigo e com o Carlos Borges. Às quartas-feiras, pode sim, com o Wilton Birrian e o Mário Silva. 300 anos já estou sendo até bonzinho. 1000 anos de rádio. Antes do rádio existir, já trabalhavam em rádio, os dois. Muito bem. Quinta-feira, Fute História, com o Sérgio Frias, um espetáculo. A história de cada gol, cada coisa maravilhosa que são vistos aqui, cada jogador que vem aqui, espetacular. É um papo maravilhoso. Sexta-feira, de tudo um pouco, com a nossa rainha, a Elizabeth Camarão. É desse jeito. Eu não falei desse jeito? Ou de tudo um pouco. Perdão, de tudo um pouco é na terça, desculpe. Terça-feira é comigo e com o Carlos Borges. Sexta-feira é desse jeito com a Beth Camarão. E sábado, é nós, eu e o Roberto. Perfeitamente. O cara que sabe tudo de rádio. Mais ou menos. Nós sabe tudo. E outra coisa mais importante, Roberto, sabe o que é? Nós agora estamos fazendo transmissão dos jogos. Vários jogos aí, a gente está aprimorando para transmitir todos os jogos dos clubes cariocas no Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil e onde mais puder. E é muito interessante, vale a pena. Se você tiver em algum lugar, não tiver imagem para ver, acessa lá que nós estamos transmitindo esses jogos todos. Beleza. Uma cadeia maravilhosa com a Luli FM, com a Carioca Esporte, com a Ondas também, rádios que são do Norte Fluminense. Entende? E como é que a pessoa faz para acessar? Não, porque nós transmitimos, então acessa... no canal Carioca da Gema. No a canal, mesma coisa que você fez para assistir a nós aqui. Canal não, Roberto, desculpe, na TV Carioca da Gema. Não tem jeito, né? Você está no canal. Eu tô no Parece canal. até dentista. TV Carioca da Gema. Na TV Carioca da Gema. TV Carioca da Gema. Desculpe interromper, mas não podia perder essa oportunidade. Né? Não, já estava falando de uma mulher feia. Eu falei. Eu não gosta. Confesso a você que, falando sério, eu não me lembro de ninguém, na minha época, de mulher feia, que tinha esse apelido de mulher feia. Não, os caras brincavam no ar. Né? A mulher mais feia do mundo. É engraçado, não tem... É verdade. Mas era feia mesmo. Tinha umas mulheres feias lá, assim, mas realmente, tem em todo né? lugar, né? E eram mulheres feias com vozes bonitas. É verdade. O rádio é assim, né? Por isso que muitos ouvintes se decepcionavam quando conheciam um artista pessoalmente, né? É verdade. Porque... chegavam lá achando que encontravam Deus... Né? A voz é uma coisa, o físico é outro. Exatamente. Dificilmente a voz combina com o físico. Exatamente. Né? Mas não sei o seu caso, né, Roberto? Você é um cara bonitinho, sempre foi. Há exceções. Uma voz bonita e tal. Obrigado, né? obrigado. Não, é verdade. Faço o possível, né? É verdade. Para agradar os nossos queridos amigos. Mas voltando aqui então, vamos lá. ao nosso... Então a Rádio Nacional... Voltando à seriedade. Toda a seriedade. A Rádio Nacional, a partir de 1940, passou a pertencer ao governo, à União, como empresa incorporada ao patrimônio da União. E o presidente Getúlio Vargas nomeou o Gilberto de Andrade para ser o diretor, quer dizer, o homem que botava a mão na massa da programação da rádio. E ele disse, olha, a rádio vai gerir seus próprios recursos, a grana que obtiver dos anunciantes vai reverter para a própria emissora. Não tem que passar dinheiro para o governo. A rádio vai ser autônoma, não vai pesar nos cofres públicos. Uma coisa um pouco diferente da mentalidade
de hoje, né? Em que a estatização faz com que, ao contrário, né? O governo é que venha se abastecer naquela empresa, né? Tanto que as empresas dão prejuízo, porque servem de cabide de empregos para atender a favores políticos, interesse basicamente de política. Exatamente. Né? O que é lamentável. O que é lamentável. Mas isso aí, como eu digo, é outra história. Foge da nossa alçada. Aqui é a história do rádio. E a Rádio Nacional começou a crescer. Ela foi galgando, derrubando e atingiu a liderança nas transmissões. Quando veio depois a criação do IBOP, Instituto Brasileiro de Opinião Pública, a Rádio Nacional não tinha para ninguém. Ocupava a liderança em vários horários. E o Chateaubriand tinha uma verdadeira obsessão em perseguir a Rádio Nacional, o que, por sinal, era muito saudável. Eu gosto da concorrência. É muito saudável. É fundamental, Fundamental. Né? Então era ali. Nacional, campeã de audiência. Segundo lugar, a Tupi, nos calcanhares da Nacional. A Mayrink Veiga beliscava o segundo lugar. Em alguns horários até ameaçava a liderança da Nacional, em apenas alguns horários. Mas no todo, a Nacional era a campeã de audiência. O Gilberto de Andrade, que foi o grande artífice dessa liderança, ele era um homem que ele era do meio. Ele não era do rádio, mas ele vinha do teatro de revista. Ele fazia roteiros, ele fazia scripts, ele conhecia o meio artístico, ele era do ramo, ele conhecia. E uma adaptação ao rádio, para ele, foi fácil, porque ele já vinha do teatro. Ele escreveu várias peças, ele frequentava o teatro de revista. Você sabe, de Noel, que durante vários anos, o miolo artístico do teatro de revista era a Praça Tiradentes. Sim. Nós tínhamos ali... Os grandes teatros eram ali. Tínhamos ali o Teatro República, o República ficava ali, mais ou menos, né? Foi destruído, né? Foi destruído. É onde está a TVE hoje. Teatro República. Não, escute bem. Tem o João Caetano. João Caetano. Do outro lado da praça é o Carlos Gomes. Carlos Gomes. Mas naquela rua ali do Carlos Gomes... Era o Teatro Recreio. Recreio, exatamente. Teatro Recreio. Exatamente. E tinha o República, como você falou, o República, que virou a TV Educativa. Isso mesmo. Muito Exatamente. bem. Muito bem. Então, ali era o teatro de revista. Era o que o pessoal chamava também teatro rebolado. As grandes vedetes, né? Os grandes musicais, por sinal de alta qualidade. Poxa, era a nossa Broadway. Era a nossa Broadway. É verdade. O cinema ficava na Cinelândia. Mas na Praça Tiradentes... lotava, né, Roberto? Lotava. Os teatros dava emprego para muita gente. É uma pena que isso tenha... Teve a sua época. E o Gilberto de Andrade veio do teatro de revista, que tinham operetas, tinham musicais com figurinos, com vedetes. E o mais importante, as vedetes. As vedetes. Cada vedete, hein, Roberto? Mulheres bonitas, Nossa Senhora. E grandes mesmo. Você pensou muito nela, não pensou? Sim, claro. Eu não entrava ainda, porque eu era pequeno, não podia entrar, porque era impróprio. Mas fazia uma covadinha em casa, não? Não. Aqui nós estamos falando da história do rádio. Senhoras e senhores ouvintes. Nada dessa covardia aí. Vamos lá. Mas então, o Gilberto de Andrade levou todo esse conhecimento do meio artístico e começou botando um cara lá que ele conhecia também do teatro, que era o Vitor Costa. Sim. O Vitor Costa era ponto do teatro. Ponto. Tem que explicar o que é ponto. O que é ponto? Ponto. O ponto era os teatros antigamente, talvez até hoje tenha isso, né? Na boca do palco, no frontage, né? Como eles chamam, no chão tem um alçapão e ficava ali debaixo, elevadinho, né? Um elevadinho, ficava ali um cara que era o ponto.
ele ficava com o script da peça, acompanhando, e caso algum ator esquecesse a fala, ele soprava discretamente. Inclusive, ele ficava ali de baixo. Olha lá. Exatamente. Olha aí. Obrigado, Hugo. Como eu falei, um elevadinho, né? Tá vendo ali, ó? Aí. O ponto. E tinha uma concha acústica, né? Ele soprava algumas coisas e o público lá embaixo não escutava, né? Percebia. Agora é o teleprompter. Não, é o ponto eletrônico. Não, agora, mas mesmo assim ainda tem. Você vê que muitos cantores usam o teleprompter. Bota o teleprompter ali para ele. Sim, é. Esquecendo com a letra. O Roberto Carlos é craque. Disfarçadamente, né? Então é isso. O Vitor Costa era ponto. Ele conhecia os artistas todos. E quando, inclusive, já contamos isso aqui uma vez, quando ele teve que lançar a primeira novela na Rádio Nacional, que foi Em Busca da Felicidade, em 1942, ele foi buscar os artistas de teatro para fazerem radioteatro na Rádio Nacional. E então, conhecia, né, Roberto? Que ele vivia ali. E outra coisa, os artistas gostavam dele, porque muitas vezes ele era a salvação do cara, né? O cara esquecia, porque acontece mesmo. Exatamente. Esquecia do texto, ele ali, se fosse outro, que não gostasse do ator, de repente, também ficava calado. Exatamente. Né? Derrubada da boa. Então, o Getúlio tinha muito carinho pela Rádio Nacional. Ele tinha muito carinho. Ele tinha carinho pelo rádio, mas especialmente pela própria Rádio Nacional. Ele tinha carinho pelos rádios. Por exemplo, o Assis Chateaubriand, que fundou a Rádio Tupi em 1935, com os transmissores sendo acionados por Marconi, lá da Itália, por via rádio, acionou os transmissores da rádio. Não, perdão. O Marconi esteve aqui no Rio de Janeiro, na inauguração da Rádio Tupi. O que ele acionou via rádio foi a iluminação do Corcovado. Ainda bem que eu retifiquei. Ainda bem que você está bem de cabeça. Né? Ainda bem. Mas então, o Getúlio colocou o homem certo no lugar certo. Gilberto de Andrade. E o Gilberto de Andrade colocou outro homem certo no lugar certo. Vitor Costa, diretor de rádio e teatro. E a rádio começou a trazer figuras importantes para o seu elenco. Vou pedir ao Hugo para botar mais umas fotos aí para a gente desfilar para os nossos amigos. Esse aí... Você sabe quem é esse, de Noel? Nem desconfio. Esse aí... Talvez saiba pelo nome, sim. Rádio Nacional, tá vendo aquele microfone? Esse aí é o Dorival Caymmi. Caramba, rapaz. Esse é o Dorival Caymmi. Cabelinho preto. Novinho. Recém-chegado da Bahia. Ele veio da Bahia em 1935. Nossa. Foi imediatamente contratado pela Rádio Tupi e depois ele foi para a Rádio Nacional. Porque a Tupi tinha uma ligação assim sentimental com os artistas do Nordeste, né? Sim, o Chateaubriand era nordestino. Exatamente. Mas essa é boa. Dorival Caymmi, jovenzinho ainda, começando no rádio. E ele, na verdade, ele trabalhava também na Rádio Tupi. Ele foi cantor na Rádio Tupi, nos primórdios da Rádio Tupi, e depois ele foi para a Nacional e foi do elenco da Nacional durante muitos anos. E tá aí ele de cabelo preto, antigo, bem jovenzinho, né, ainda. Ele abriu a porteira para os cantores baianos, né? Sim. Para essa saga enorme. Exatamente. Enorme por isso que surgiram os novos baianos. Os novos baianos. Porque o velho baiano estava aí, né? Exatamente. Vamos lá. O que você tem? Bom, em 1941, vem aí algo que revolucionou o rádio jornalístico brasileiro, o Repórteresso, criado na gestão do Gilberto de Andrade. Isso a gente já falou aqui, de Noel, quando a gente falou da política da boa vizinhança, né? Aí era uma empresa americana, que era a ESSO, Standard Oil Company of Brazil, que depois, no período do Getúlio, no segundo governo de Getúlio, em 50, com o petróleo é nosso, a ESSO mudou para ser ESSO Brasileiro de Petróleo. Foi sabida, então, né? Era o Repórteresso,
que era chamado de o primeiro a dar as últimas, e depois testemunha ocular da história. O Heron tirou esse nome, primeiro a dar as últimas, porque o Heron Domingues, que era o chefe do jornalismo da Rádio Nacional, com quem eu trabalhei em 1960... Brilhantíssimo, né, Roberto? Brilhantíssimo, um gênio do radiojornalismo. Ele diz assim, não queira ser o primeiro a dar a notícia, queira ser o primeiro a dar a notícia autêntica. Isso. E ele tinha um verbo lá que era checar. Vamos checar. Vamos checar. É verdade? Né? Não tinha esse negócio de fake news, não. É porque era credibilidade. Credibilidade. Né? Hoje, o jornalista quer ser o primeiro a dar a notícia. É verdade. Bom, é o furo. O furo tem seu valor. É verdade. Inegável. O furo tem seu valor. Mas a notícia verdadeira tem um valor maior do que o furo. Agora, Roberto, também tem o seguinte: muitas rádios, né, nessa ocasião, trabalhavam com a famosa Gillette Press. Né? Sim, Eu pegava a Gillette, eu me lembro disso, pegava a Gillette, recortava do jornal a notícia, colava numa folha de papel e levava para o estúdio produtor dele. Exatamente. Como também tem o Repórter Esso, era o primeiro a dar as notícias, não é verdade? Agora, tinham também as emissoras que eram as últimas a dar a última das primeiras. Né? É verdade. Agora, esse o Repórter Esso, ele não era escrito na Rádio Nacional. Ele era escrito, produzido na United Press. Que depois passou a ser o PI. O PI. Que tinha a International New Press e depois a United Press. Então, fez o United Press International. Exatamente. Foi a UPI. Mas isso foi depois. Diga aí. Se entenda o seguinte, né, Roberto? Qual a importância de ter o jornal que era redigido na United Press? Por uma razão muito simples. Porque, sendo a ESSO uma empresa americana, e naquele momento importante da guerra, né? Exato. O que ele fazia? O que o Repórter Esso fazia? Simplesmente dava as notícias sempre favoráveis aos Estados Unidos. Na visão... A visão, exatamente, a ótica. Então, não era fake news, mas era uma visão, não é? Eu diria, um tanto quanto distorcida, né, Roberto? Porque o enfoque era a vitória americana, sempre. Sim. Né? Exatamente. Eu tenho que fazer essa ressalva, porque, como você disse, precisava de credibilidade. Era credibilidade, mas se tivesse uma notícia, por exemplo, uma hipótese, né? Os alemães derrubaram um avião americano. E outra notícia, os americanos derrubaram um avião russo, obviamente a notícia que ia era essa, né? Que o americano derrubou um avião aquele tal alemão. Exatamente, mas isso aí é inerente, né? Isso aí mas faz parte. também tem o seguinte, né, Roberto? Nós estamos falando de um período ali de 1940, 45... em plena Segunda Guerra Mundial. Depois ele foi tomando uma outra conotação, né? E passou realmente a ser todas as emissoras de rádio ouviam o Repórter Esso como, eu diria assim, para servir de pauta para os seus noticiários. Né? E era um noticiário que só durava 5 minutos. E eu queria contar aqui uma curiosidade sobre o Repórter Esso, porque eu trabalhei na redação da Rádio Nacional, eles chamavam redação de jornais falados. Isso. Naquela época não era rádio jornalismo, não. Chamava-se jornais falados. No ano de 1960, 61, na renúncia do Jânio Quadros, eu estava lá nessa época. Eu era bem jovenzinho, mas eu presenciei isso. Bom, era o seguinte, o noticiário era escrito pela United Press, cuja sede da United Press ficava na Cinelândia, numa ponta da Avenida Rio Branco. E a Rádio Nacional, no edifício à noite, na outra ponta da Avenida Rio Branco. E a notícia era preparada nos escritórios da United Press, porque lá é que ficavam os teletipos que chegavam com as notícias. Havia uma equipe de redatores
do Repórter S, que ficava lá na Cinelândia, no escritório da United Press International. Eles é que redigiam, essa equipe é que redigia o Repórter S. Ele não era redigido na Rádio Nacional. Isso pouca gente sabe, mas eu testemunhei isso. Era redigido na United Press International, justamente para dar aquela conotação que você acabou de citar. USA. Exatamente. Ora, curioso, aí que vem a coisa mais grotesca. A notícia era preparada, era entregue eles enrolavam a notícia. Pode jogar a imagem para mim aqui agora, Hugo, faz favor? Como se fosse um pergaminho, né? Exatamente. Tinha aqui o script, né, da notícia, que era redigida pelos redatores, e aí esse script era enroladinho, direitinho, conforme eu enrolo aqui esse papel, e formava aqui como você falou, um pergaminho, né? Isso. Esse pergaminho, então, e o script já todo aqui, era colocado num cilindro, como se fosse diploma, quando a gente ganha um diploma, isso, né? Isso. E era entregue numa pequena mochila a um mensageiro, que era um ciclista. Não tinha motocicleta ainda, né? Não. Era um ciclista que montava na bicicleta e vinha pela Avenida Rio Branco. Nessa época ela dava 2 mãos. Ele vinha pela Avenida Rio, pedalando a sua bicicleta lá da ponta da Cinelândia, dos escritórios da UPI, até a Rádio Nacional de Praça Mauá. Pegava o elevador, já estava esquematizado, tinha um elevador ali esperando por ele. Ele subia no elevador, entregava o pergaminho que a gente abria, e essa notícia, esse noticiário, esse script a gente entregava ao Heron, que então... Agora, outro detalhe, a notícia final, a última, quando ele dizia, e eis a última notícia, a última notícia vinha por telefone. Ah, essa é boa, tá vendo? A última notícia vinha por telefone, porque era coisa que acontecia, então ela ditava, o redator lá na UPI, na Cinelândia, passava por telefone. Falava, a gente tinha um headphone aqui, o telefone de discar, tinha um headphone, botava e datilografava. E olhe lá. Né? E redigia a última notícia. Às vezes aconteceu isso, eu ficava em pânico, eu nunca datilografei a última notícia. Quem datilografava a última notícia era o chefe da redação, que era, por exemplo, o Leoni Mesquita. O Leoni Mesquita. Grande figura. Trabalhei com ele na TV Rio. Exatamente. Ele foi da Rádio Globo, etc. TV Tupi. TV Tupi. Ele foi depois fazer o ESSO na TV Tupi. Exatamente. Mas esse que era a notícia nobre, que era a última notícia, que era uma responsabilidade muito grande, e pegar a notícia pelo telefone, datilografar, tirar a notícia e levar no estúdio. Porque eu presenciei isso. O ESSO estava no ar, o Heron estava no ar, e a gente entrava no estúdio levando a notícia, a última notícia. E ele transmitia a última notícia. Era um estresse. E quando estava um período calmo, por exemplo, tudo bem. Mas quando tinha alguma coisa importante acontecendo, a última notícia vinha por telefone para ser bem fresquinha. Bem fresquinha. E eu vi uma vez o Heron fazendo o seguinte. Ele, lendo o comercial, você que é noticiarista, de Noel, ele lendo o noticiário, lendo o comercial da ESSO, que tinha as notícias, tinha um comercial que ele lia e chegava a última notícia. A gente botava a notícia assim, ele, como era chefe do departamento, ele tinha a responsabilidade de ver o que era aquilo que estava ali, né? Claro. Claro. Então, ele era uma coisa interessantíssima. Ele lendo o comercial da ESSO e fazendo um tipo de uma revisãozinha na notícia que ele ia ler dali a 40 segundos. Entende? Aí ele estava lendo: use ESSO Extra Motor Oil faixa dourada, o óleo de qualidade máxima para o
motor de seu carro. E eis a notícia final. Então ele parecia que ele tinha o cérebro dele dividido em dois. Não divide. Um lendo o comercial e o outro olhando a notícia que estava chegando às suas mãos naquele momento. É uma curiosidade. Inclusive, Roberto, vou aproveitar isso aqui e dizer o seguinte, por exemplo, eu que fiz muito noticiário em rádio, né, e televisão também, mas em rádio especialmente, né, porque a televisão sempre há um tempinho maior, né, como entra matéria, é outra coisa. Mas no rádio, é curioso isso, normalmente a gente chamava de... São coisas curiosas. A gente chama de fazer voo cego. Voo cego é porque não deu antes. Né? Era voo cego. Voo cego. Você não lê antes, não ensaia. Exatamente, não ensaia. Muito bem. Não que na televisão... A televisão tem uma coisa curiosa, que é, por exemplo, quando entra a matéria e é preciso a narração, aí aquilo é gravado. Você faz a cabeça da matéria e aí entra a narração que você grava. Mas então você tem mais... Relaxa um pouquinho ali. Tem mais contato com o noticiário. No rádio, não. No rádio, ninguém... Tem outro detalhe também que a gente dizia. A gente é pago para ler uma vez. Né? Não tem ensaio. Não tem ensaio. Mas há um detalhe muito importante nisso tudo. Daqui eu acho que vai uma orientação a quem desejar. Acontece o seguinte, normalmente você lê 2 linhas na frente do que fala. Isso é muito interessante. Lógico, Você lê... Isso é mecânico, né? É mecânico, é um condicionamento. Você tem que estar condicionado a ler 2 linhas na frente do que você está falando. Porque o que você está falando você já leu. Então tem que ter ali uma memória rápida, né, para guardar aquilo e obviamente, você bate o olho ali. Mas teoricamente, você lê na frente do que fala. Lógico que isso é uma técnica, né? É uma técnica. E é mecânico, né? Isso é mecânico. Isso é mecânico. Você faz isso intuitivamente. Por isso, em verdade, nem todo mundo tem a capacidade para fazer jornal de rádio, que hoje praticamente não existe mais, né, Roberto? Hoje não existe mais. Eu fiz vários jornais em rádios de 1 hora de duração. Hoje em dia, o Jornal do Brasil era meia hora. Entende? Hoje em dia os noticiários são... A notícia hoje em dia no rádio, ela é pulverizada. É verdade. Não é pulverizada durante a programação. Entra uma coisa, entra outra, entra outra. Mas a não ser numa rádio, por exemplo, até a própria CBN, né? As rádios que são all news, né? É verdade. Elas têm, mas mesmo assim, um jornalão, como vocês tinham nas rádios JB, etc. Na Roquete Pinto, na Ipanema, na Nacional. Eu cheguei a fazer na própria Nacional, não tem mais. Não tem mais. É verdade. Então, aqui, voltando aqui... Desculpe, Roberto. Diga-me. E outra coisa, naquela ocasião, você tinha a obrigação de não errar. Claro. Hoje em dia, o erro é uma coisa, sai na urina. Exatamente. Não pode errar, a gente não podia errar. Eu, quando errava, eu ficava doente. Eu ficava doente. Uma vez eu errei, eu nem dormi naquela noite. Eu cansei de não dormir várias noites. Se pudesse. E o rádio era o seguinte, já foi, não tem jeito. Não tem jeito. Negócio de gravar, não, peraí, grava, faz de novo. E a direção não quer saber, não. A direção quer que você não erre. Não tá. E depois, o seguinte, voltando com o noticiário, no noticiário, as pessoas aumentam o volume do rádio para ouvir a notícia, né? Sim. Então você fica muito em evidência ali. Claro. O próprio diretor da rádio, o cara lá está trabalhando, vai estar no noticiário, ele aumenta o volume. Então você fica ali muito no holofote, né? Muito. Nos spots ali. É verdade. Mas então o Repórter Écio criou fama. Vou pedir ao Hugo para passar mais umas fotos para a gente ir analisando do período áureo. Aí a gente já viu. Essa já viu? Essa aí também, aqui, novos... Orlando Silva, está aqui. Exatamente. Aqui Orlando Silva. Esse Orlando Silva, a Linda Batista, o Francisco Alves, ali ao lado da Linda,
De branco, né? A outra é a Dircinha. A Linda é essa ao lado, entre esses dois homens aí. Um é o Joel, da dupla Joel Gaúcho. Não é? Ele era alto, hein? Ele era alto. Então vem outros atores aí que eu não conheço. Posso ver daí o Esse César... aqui que falou que é o Gabos, né? Possivelmente. É o Gabos Mendes, Sebastião... O Otávio Gabos Mendes. Aí nós temos ali o Celso Guimarães, e o Almirante. O Almirante sempre alto. Aí, de novo, aí outros grupos de artistas. Novamente aí o Celso Guimarães agachado. Lamartine Babo. A Linda Batista, mulher... a Dircinha Batista. Aí o Blackout. O Blackout. Era o Neto Kiko brasileiro, né? Muito gente boa, muito alegre, um cara boníssimo, humano, veio de baixo, venceu e não esqueceu quem ficou. Ele, durante todos os anos, na Casa do Pequeno Jornaleiro, que foi uma instituição fundada pela dona Darcy Vargas, que era esposa do Getúlio Vargas, era a primeira dama, ela fundou a Casa do Pequeno Jornaleiro, porque os jornaleiros eram meninos, né? Que não tinham onde morar, não tinham família, eles tinham uma casa e eles vendiam jornais. As nos bancas, bondes, né? Nos bondes, gritavam, olha a noite, olha aqui a notícia. Ele dava as manchetes do jornal, a pessoa chamava aqui e comprava o jornal. O Blackout todos os anos desfilava na abertura do carnaval pela Avenida Rio Branco, ele cantando músicas de carnaval, desfilando com os meninos da Casa do Pequeno Jornaleiro. Por isso, ele vinha todo vestido com a roupa de chefe de banda, né? E ele passou a ser o general da banda. É verdade. Lembra? O apelido dele é general da banda. Blackout era um artista incrível. Fez músicas bonitas, músicas de carnaval, músicas de São João, de Natal, bem lembrado. Eu acho linda, né? Que é do falecido, aquele que suicidou-se, como é? Ele fez músicas sozinho. Não, mas eu estou dizendo de Natal, entende? Se não me engano. Não me escapa agora o nome dele, que suicidou-se, né? O Gosto do Pão de Açúcar, do Corcovado. Corcovado, que fez música. Sereno, né? Não, daqui a pouco a gente lembra. O tempo é cruel. Mas eu vou lembrar vocês o seguinte: se inscreva na TV Carioca da Gema, faça o seu like, a inscrição é fundamental, né? Compartilhe, avise a todo mundo que é a única televisão via YouTube, a primeira TV cast do YouTube. E é verdade. Nós temos programação diária agora, transmitindo também futebol. Então, por gentileza, não se esqueça, avisa todo mundo, avisa olho no olho, que é mais importante ainda, de repente, do que simplesmente... O like é importante, mas compartilhar também, mas compartilhar olho no olho é fundamental. É uma forma quente, né? Eu particularmente, eu confesso, já falei isso aqui, eu estou cansado de sair por aí, peço às pessoas, compartilhem aí e tal. Mas, olha, eu faço uma coisa, sabe? Eu acho que as pessoas, às vezes, ficam até um pouco constrangidas, assim, que eu faço, olha, mas compartilhe, por favor. Compartilhe aqui agora na minha frente. Não deixa, eu vou escrever. Não, escreve aí, mas aproveita, está com o telefone aí, pega aí. Aí peça a pessoa para compartilhar, porque é mais um compartilhamento efetivo. Né? Mas é isso aí, Roberto. Então aí... Eu queria falar do meu livro. Poxa, isso é fundamental. A Era do Radioteatro. É fundamental. Esse livro é o livro que conta a história da radionovela, do radioteatro. É um livro que conta coisas muito curiosas, temos fotos, Se você quiser adquirir o livro, eu tenho também um canal chamado... Isso. A História do Rádio. Mas você pode, querendo comprar o livro, você entra lá. A Era do Radioteatro. Aí você vai encontrar. Ou então entra a História do Rádio. E você vai encontrar lá um local pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram. E um local que você pode clicar e adquirir o livro pela Amazon. Olha, sensacional o livro, espetacular. A segunda edição, então, está maravilhosa, que eu estou nela.
Perfeito. Mas, então, eu queria pedir ao Hugo para mostrar mais umas fotos. Aí, tem essa foto tirada lá no auditório da Rádio Nacional, já nos anos 50. Esse de terno branco... Sim. Esse de terno branco é o Chocolate. Chocolate. O Chocolate era humorista, radioator da Rádio Nacional e também é o autor da letra daquela música que foi a música que lançou a Elisete Cardoso, a grande Elisete Cardoso. Aquela música diz assim, saudade, torrente de paixão, linda. Emoção diferente, né? Que aniquila a vida da gente. Né? Então, Chocolate é autor dessa música. Você canta bem, Roberto. Né? Você canta Muito bem. Obrigado. É verdade. Mas aqui é a história do rádio. Né? Tá bom. Mas então, qualquer hora dessa você vai cantar aqui, sabia? Eu vou trazer um violão aqui. Então, É o Cury, não? Não, esse Jorge aqui... Cury, não? Não, era o famoso Doutor Infesolino, um ator da Rádio Nacional. Muito bom. Que daqui a pouquinho eu vou passar para vocês o nome dele. Exato. É muito nome, né, gente? Muita gente. Desculpa, História, é muita coisa, né? História, né? E nós fazemos... O mais importante, Roberto, você traz a grande realidade que uma boa parte nós fazemos de improviso, né, Roberto? Sim, claro. Na memória aqui mesmo. Tudo aqui, ó. É verdade, não é brincadeira, não. Então, esse aqui é na Rádio Nacional, Auditório da Rádio Nacional. Vamos ver, Hugo, o que nós temos aí, mais foto aí da... Doutor Infesolino. Doutor Infesolino. Ele era enfesadíssimo. Era um programa que ele fazia na Rádio Nacional aos domingos. Tem gente que ainda vive esse personagem, né? na realidade. Esse aí é o Jorge Bico, ele era contra a regra da Rádio Nacional, ele está aí no estúdio de radioteatro fazendo efeitos Pensei sonoros. que fosse o Jorge Napoleão. O Jorge foi aluno dele, digamos. É mesmo? É. Mas eu dizia para o Jorge Napoleão, sabe o que eu dizia para ele? E já que Deus o tenha. Eu dizia, Napoleão, você e o Gildo Caldas, que também era sonoplasta, irmão do Silvio Caldas. Silvio Caldas. Eu dizia para ele assim, vocês sonorizaram a primeira missa do Brasil. Ele ficava muito danado. Mas belos profissionais, todos os dois, né? Belíssimos profissionais, né? Sem dúvida alguma. Fala, diga lá. Oswaldo Elias. Bom, rapaz. Oswaldo Elias. A nossa memória. Exatamente. O Hugo é o nosso ponto eletrônico. É verdade. Oswaldo Elias, esse aqui, né? Esse aqui, Oswaldo Elias. Era muito interessante o que ele fazia, né? Ele era empombadíssimo, ele fez o Ele fazia um programa que era o antiprograma, né? É verdade. Ele esculhambava com os calouros, é verdade. Ele desafinava, ele esculhambava com a orquestra, ele mandava parar, Era Infesolino. Doutor Infesolino, foi um quadro criado ele apresentava esse programa aos domingos à tarde, né? Mas ainda tem muita gente que é Infesolino até hoje, né? E ele chamava uma pessoa do auditório e a pessoa cantava, né? Aí ia lá, ensaiava com o regional do Dante Santoro, dali a pouco vinha e ele apresentava e gravava. Tinha uns discos de acetato, coisa raríssima na ocasião, gravar alguma coisa, e ele então, o sujeito entrava e começava a cantar, né? Bom, agora você vai ouvir a sua voz gravada, que era coisa dificílima, né? Voz da gente gravada. E aí saiu o cara desafinando, era um calouro bárbaro, né? Aí ele chegava e disse assim, olha, esse disco, essa música que você acaba de gravar, vai fazer o seguinte, pega uma barca Rio-Niterói, quando a barca estiver no meio da Baía de Guanabara, pega esse disco e atire assim ao vento, para você nunca mais ouvir essa barbaridade que você... Mas era coisa assim. E o auditório morria de rir. Bom, que temos mais aí? O famoso estúdio de radioteatro da Rádio Nacional, com os equipamentos todos, que foi inaugurado em 1952. Em 1952, exatamente, em 1952. Foi o ano que eu comecei a trabalhar na Rádio Nacional, 1952, setembro de 1952. Esse estúdio foi inaugurado
Lá você trabalhou nesse estúdio, já nos anos 60, né? Exatamente. Mas eu comecei que eu sou um pouquinho mais velho que você, viu? Pouquinho. Um pouquinho a Não coisa. é pouquinho mesmo. Pouquinho a Você coisa. foi você na locução você foi muito mais precoce do que eu, né? É verdade. É o que eu sou. verdade. Mas aí, esse aí é o Milton Rangel. Milton Rangel. É o famoso Jerônimo. O herói do Voz sertão. bonita, né? Voz bonita, e interpretando. grande intérprete. E grande dublador, que ele Grande. debandou para dublagem, né? Depois que acabaram as novelas... Né, acabaram com a Rádio Nacional. E Os acabaram com a militares Rádio acabaram com a Nacional. Rádio Nacional. Vamos falar nisso oportunamente. Isso. Os radioatores se transformaram em dubladores. E começava, em verdade começava, né? A dublagem, né? Então, o Milton Rangel, naquele famoso microfone RCA, interpretando aí um dos papéis das novelas da Rádio Nacional. Aí, nós temos, à esquerda de terno escuro, o Amaral Gurgel. É o Gerdau? O Gerdau. Ei, exatamente, o Gerdau. Aquele mesmo estúdio de rádio-teatro que você trabalhou. Exato. Ali, o Amaral Gurgel, que fazia novelas, né, na Rádio Nacional. Ele escrevia novelas, escreveu grandes novelas e dirigia programas. Ele não era de participar como ator, como radioator. Aí o Gerdau, ainda novinho, saudoso e querido Gerdau, Gerdau dos Santos, interpretando um papel aí nessa foto, que inclusive essa foto está na capa do meu livro. Está na capa do meu livro. Amaral Gurgel. O Amaral está tipicamente aí dirigindo, né? Exatamente. A coisa de direção, né? Exatamente, ele dirigia. Ele não interpretava, ele escrevia e dirigia. Escrevia novelas, escreveu grandes novelas, grande novelista. Esses novelistas todos foram da escola do Amaral Gurgel. Aí nós temos 2 radioatores famosos da Rádio Nacional. Você é capaz de identificar um deles? Claro. De Noel. Deixa eu me dar um tempinho. Fala do de lá que eu vou falar do Esse daqui você trabalhou. trabalhou. Foi diretor da Rádio Nacional também. Foi. Domício Costa. Que era dublador também. Também. Não é? Foi dublador também. Foi um dos primeiros também dubladores. Foi radioator. Agora, esse que está com a mão aqui, no queixo, no rosto, você trabalhou com ele na TV educativa. Já ele em final de carreira. Já um senhor... Roberto Faisal. Exatamente. Roberto Faisal. Uma das vozes mais bonitas do rádio brasileiro. Era o galã, né? Era o galã. Fez o papel de Jesus Cristo. Exato. Na vida de Cristo. Exatamente. Foi o Cristo, né? Que eu contei aqui a semana passada, a semana retrasada, né? Algumas semanas atrás. Já tem tempo, né? Esse aí é o Álvaro Aguiar. As aventuras, isso. As aventuras do anjo. E nós lembramos tudo, né? Álvaro Aguiar. Era bom, né? Agora, esse aí... Quem é? Esse aí, Jararaca e Ratinho. Jararaca e Ratinho. Isso. O da direita é o Jararaca, à esquerda o Ratinho. Não fosse pequenininho. Jararaca. Isso aí. Aí eu vou deixar por conta de você. Agora eu vou explicar uma coisa. Aí é uma questão mesmo, para que as pessoas entendam isso. Né? Muita gente, eu como vascaíno, né? Qual é o seu ídolo do Vasco? O meu ídolo chama-se, esse aí, Ademir Marques de Menezes. Mas o Roberto Dinamite, a geração mais nova acha o Roberto que foi um grande goleador. Né? Mas como um jogador de futebol, o Ademir foi imbatível. Porque é comprovado o seguinte, o Ademir, comparando, foi titular absoluto da seleção brasileira, ganhou vários títulos com a seleção brasileira, não vou nem falar de Vasco. Foi artilheiro da Copa do Mundo. De 50. De 50. Ele jogava não só como, digamos, centre-for, com a número 9, jogava de ponta, jogava em qualquer lugar do ataque. Ponta esquerda, né? Ponta esquerda, exatamente. Então... mas o Roberto fez mais gol, também fez mais gol porque jogou mais. Jogava mais. Antigamente se jogava uma vez por semana. Exatamente, não é? Exatamente. Então é matemática. Então,
por gentileza, isto daí foi um concurso que houve do Melhoral, para o craque vencedor, um apartamento da Ci Brasil, 401 do edifício Ci Brasil, Rua General Marcelino, não sei nem onde é isso, Rio de Janeiro. Pertinho do estádio municipal, do estádio do Maracanã. Eu acho que é o Maracanã. É o estádio do Maracanã. Exatamente. Então, eu não sei nem, não conheço essa Rua General Marcelino. É ali pertinho do estádio do Maracanã. Maracanã. Eu conheço aquela área muito bem. Mas é essa a diferença. Esta votação aí, a pessoa para votar tinha que usar o Melhoral. Isso. E ele foi eleito porque o concurso, a Nacional, entendam, a Nacional tinha uma abrangência nacional, no Brasil inteiro. Então ele foi votado pelo Brasil inteiro como o craque, o melhor craque tá lá, dos craques, o melhoral dos craques do Brasil, porque ele era o melhor craque do Brasil. Muitos dizem, inclusive, que não tinha o Pelé ainda, né? Mas que ele era, em verdade comparável ao Pelé. Né? É que essa é outra época. Era outro futebol. Não tem nem imagem dele, tem uma imagem tremidinha e tudo mais, entendeu? Mas, sem dúvida alguma, esta é a razão porque eu acho que, para mim, o meu ídolo do Clube de Regatas Vasco da Gama chama-se Ademir Marques de Menezes. Você viu ele jogar? Muito. Eu também vi ele jogar. Vezes. Ele entrou para o Vasco em 1945. Isso. Eu cheguei no Vasco. Ele veio de Pernambuco, ele era pernambucano. Do Náutico. Do Náutico? Do Náutico ou do Sport? Ele veio... Acho que foi do Sport. E qual era o apelido dele, você Queixada. lembra? Queixada. Olha, pode verificar o queixo dele. Um protuberante, né? Um queixinho. E depois ele foi comentarista esportivo. Foi, com Orlando Batista. Isso, na Rádio Mauá. Na Rádio Mauá, exatamente. Então, aí nós temos... Olha, a Nacional era de uma pujança tão grande que a Rádio Nacional tinha uma revista. A Rádio Nacional tinha uma revista. Aí nós temos, na capa dessa revista, esse número da revista da Marlene, Rádio Nacional, né? Marlene e Emilinha. A de perfil Emilinha. Exato. Aí, no programa Manuel Barcelos... Que era gordinho, né, ele? Era gordinho mesmo. E a Marlene. A Marlene e o Floriano Faisal. Era o Floriano, esse era minha dura. Aí uma foto interessantíssima. O Almirante? Não, é o Renato Mursi. Renato Mursi. Num programa Papel Carbono. O Renato Mursi revelou grandes artistas para o rádio brasileiro. Grandes artistas, grandes. Muitos deles que fizeram sucesso, passaram pelo programa chamado Papel Carbono. Porque era um programa de calouros, aos domingos à noite. E passavam ali grandes artistas. Olha, eu diria que 30% dos artistas que fizeram sucesso no rádio nos anos 40 e 50 passaram no programa Papel Carbono do Renato Mursi, que era a porta de entrada para o rádio. Eram os programas de calouro. E ali, quem está segurando aquele microfone, ali é um cara... Violão. Desculpe, o violão é um cara que se transformou depois num dos maiores violonistas brasileiros e compositores brasileiros de todos os tempos. Baden Powell. Baden Powell foi revelado no programa Papel Carbono da Rádio Nacional, do Renato Mursi, que está aqui. O Baden Powell fez Baden Vinícius, né? Aquelas músicas lindíssimas. E o Baden foi para os Estados Unidos, ganhou muito dinheiro se apresentando nos Estados Unidos, depois voltou ao Brasil, compôs dezenas de músicas de altíssima qualidade, com Tom Jobim, com Baden Powell, etc. Então, ele está segurando ali o violão e um vidro de um remédio muito famoso que patrocinava... Peitoral de Scott. Xarope. Então tá aí. Bom, meus amigos, nós
mostramos aqui para vocês umas reminiscências da Rádio Nacional, que entrou para o cenário radiofônico brasileiro em 36, mas que só fez sucesso em 40, depois da estatização por Getúlio Vargas, o grande homem que acreditou no rádio. E nesse mês de agosto, nós estamos aqui lembrando a sua morte há 70 anos atrás. É isso aí. Ficamos por aqui. Foi bom, né? Foi bom, legal. Nos divertimos e falando muita história. Muita saudade. Muito Eu tenho demais. recebido muitos comentários Que bom. do nosso canal, do nosso TV Carioca da Gema. Que espetáculo. E pessoas que dizem, puxa, eu voltei ao passado com as coisas que vocês contam. É verdade. Eu me lembro, eu era garoto, eu vi esse artista e tal. Então isso aí, nosso programa tem essa capacidade, né? Da reminiscência, da lembrança, poder evocativo do nosso programa. Eu recebi, inclusive, uma mensagem sobre o programa que nós fizemos da Ave Maria, que me emocionou demais. A pessoa estava profundamente emocionada na sua mensagem. Me emocionou ao ler a mensagem. Eu também, muitos comentários. Muito sensibilizado. Muitos comentários. É isso aí. E você também bota seu comentário. Por favor. Não é? Não faça cerimônia. Ficamos por aqui. Se registre. Isso, se compartilhe. E dê o link. Compartilhar é um ato de amizade, né? Manda para os amigos. E vamos em frente. Vamos em frente? Saudações radiofônicas. Viva o rádio. Viva o rádio.